Bom, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo nas eleições na Venezuela. É um tema meio que complexo e muita gente, muitas das vezes, não consegue entender o que está por detrás. Não é só as questões diplomáticas que estão por detrás, propriamente dito, e principalmente o petróleo, as riquezas minerais, enfim, existe um certo interesse sobre o país em estratégia dentro do contexto na América Central, próxima à Colômbia. Nós temos a segunda frota da Laura Richard, que já esteve no Brasil o mês passado e falou com o governo Lula, com os líderes do governo Brasil, principalmente na Argentina. Vocês que estão acompanhando na Argentina, a gente também aqui, de uma forma ou de outra, a gente vê que existe um certo integralismo, né, e um entreguismo da Venezuela, e o Brasil muitas das vezes se deixa passar percebido porque não conseguiu ainda ter uma determinação mediante aquilo que deve ser feito. Então fica na expectativa dos Estados Unidos para poder dar com qualquer tipo de paridade, ou tenta viabilizar o seu senso comum através de uma autocrítica, que isso é fundamental, e a gente percebe que parece que tem alguma coisa que impede ainda, literalmente, o Brasil de soltar as amarras e criar, literalmente, o seu próprio caráter dentro da questão geopolítica. Eu estava conversando outro dia com um amigo e nós estávamos falando sobre a questão da Rússia, né, do Putin, que é um conservador, um cara que representa a direita, mas é contra o imperialismo. Então eu gostaria de fazer uma ênfase referente a isso, coisa que acontece, que não acontece com o nosso povo brasileiro, principalmente com o governo, com a política, com as instituições do Brasil, porque a gente briga muito por liberdade, mas esquece que o país ainda não é independente. Nós estamos abaixo dessas conciliações glaciais, onde que por um lado para o outro a gente não entende a viabilidade da necropolítica, de tudo aquilo que nós estamos vivendo através de uma manta semântica. Então, eu vou tentar aqui mostrar para vocês quem é o Edmundo Gonzalez, um cara que já foi embaixador, provavelmente, eu não tenho certeza, mas uma vaga certeza que ele foi informante da CIA como o próprio Michel Temer no Brasil. São pessoas que trabalharam em embaixada, que estudou fora, aqui na América, e se vendeu pelo consenso de Washington, literalmente. São esse tipo de pessoas que abrem a porta para poder integrar e entregar o setor estratégico e principalmente dar golpe no seu próprio país. Eu não vou falar sobre a mulher, porque a gente sabe, a Maria Corolina aí, vamos falar assim, né? Eu tenho 2 vídeos aqui que não vai dar para colocar, que foi tirado de satélite, onde mostra muita gente. Ela tá no caminhão com a bandeira fazendo um comício, mas o drone só mostra o meio, onde tem bastante pessoas, e quem tá por detrás disso é o Elon Musk, que tá ali fazendo parte também de um backup, né? Ele tá por detrás também ajudando num golpe com a rede social dele, que é o X. Então quando ele baixa o drone, o satélite, você vê só o miolo, e quando o satélite sai, você vê que as pessoas estão somente ali no centro. Então, o porquê de tanto atacar? A gente vê que hoje nós estamos tendo 23 conflitos. Nós estamos tendo não só uma depuração étnica na Palestina, mas um massacre também está acontecendo no Congo, que é patrocinado pelo Império. Patrocinam o Artillery 3, que é o R-23, que está massacrando Congo, que tem a segunda maior floresta amazônica do mundo. A nossa é a primeira. E por que eles estão fazendo isso? Porque ele tem lítio, tem cobalto e tem o níquel. Para a gente viver uma conjuntura
fora do combustível fóssil, tem que se investir em tecnologia propriamente dito, para que a gente possa sair numa vanguarda, ter um horizonte, para que a gente possa criar alternativa, para que o mundo se torne um pouco mais viável. E muitas das vezes esse tipo de tecnologia é onde que gera ganhos, e o Brasil está preso àquilo que eu comecei falando aqui nesse vídeo. Então, voltando, a Laura Richard, ela que comanda a segunda frota dos Estados Unidos, tem um brasileiro que está junto também, ela falou na cara dos brasileiros: o Brasil é um país maravilhoso, tem várias riquezas, 30% da água potável do mundo está aqui no Brasil. A Amazônia é o nosso pulmão, né, do mundo. Falou sobre as questões geográficas, mas ela levantou uma questão. Eu acho que você, qualquer pessoa que entende, lê e escreve, vai entender o que eu quero dizer. O Brasil só tem que plantar, colher. O Brasil é um grande produtor mundial, ele tem que continuar plantando e colhendo. Ele não pode passar dessa linha demarcatória. Aí eu pergunto para você, por que que tantas as vezes nós iremos estar sempre abaixo dessa linha demarcatória? Por que que as pessoas gostam de direcionar, e a gente, nós como povo, porque o país é nosso, a área geográfica em todos os aspectos, balança comercial, a nossa questão de etnia, tudo isso pertence a nós, é o nosso caráter definido num país onde está a caminho do retrocesso propriamente dito, e a gente não consegue enxergar. Então ela vem de alguma, né? E o mais interessante que por detrás disso, é óbvio que ela não falou, jogou uma pá de cal, né? Está se criando um novo plano Marshall na América Central. Tudo isso por causa da hegemonia da China e principalmente da Rússia, que logo que são as eleições, hoje faz 7 dias que foi as eleições da Venezuela, eles já no outro dia foram um dos primeiros países a dizer que a Venezuela realmente fez uma eleição transparente. Só gostaria de fazer uma ênfase antes de terminar o vídeo aqui, que muitas das pessoas elas não entendem. Quando a gente foi processado no nosso dia a dia, da sociedade brasileira que inventou os valores, muitas das vezes ela criou alguns dogmas, alguns factóides na mente da população. Se fala muito no ditador Nicolás Maduro, mas esquece de falar que o ditador que está acabando com a Palestina foi aplaudido aqui próximo, na Casa Branca. Então, gente, existe uma grande contradição. Por quê? Porque tem que se vender essa imagem da engenharia social. É o que nós estamos vivendo, uma tecnologia da informação. Então, dentro desse aparato da engenharia social propriamente dito, a gente cria esses factóides e as pessoas acabam acreditando. O Brasil, eu estava vendo um relatório ontem, fazendo research para colocar uma matéria no Daily Times, o Brasil é o último país, que está abaixo do credo da educação, não estou falando da conjuntura educacional, mas midiática. O Brasil é o último país, é o país que tem mais crédulo da desinformação, do deepfake e principalmente da questão do VCS, velocidade de volume, de questões de viralização e verossimilhação. É uma palavra estranha aí que eu vou tentar traduzir. Então tudo isso a gente vai estar comentando também mais adiante num artigo que vai sair. Então a definição do nosso país, que é um povo que tudo que ele vê na internet ele sai falando e ele não vai fazer o research, e nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente assiste. Então deixa eu só terminar, para o vídeo não ficar muito longo, explicando o que está acontecendo na realidade. A Venezuela tem quase 1000 sanções. A Venezuela teve 5 golpes de Estado. O Maduro está praticamente com a força revolucionária dele lutando, porque o socialismo bolivariano lá não é o socialismo que é aplicado no Brasil, que nem existe, porque o Lula representa a social-democracia. A social-democracia é um braço, é um apêndice do capitalismo, porque quando o capitalismo está em crise, a social-democracia ela preenche as demandas através dessas benesses. Lá na Venezuela não é obrigado você voltar. As eleições são diferentes lá, como aqui nos Estados Unidos. No Brasil é.
Então tudo que você é incumbido a fazer, você está sendo generalizado, está sendo obrigado. E a democracia, ela paira fora desse contexto. Ela não é inserida dentro desse contexto, através do espectro da temática. E é uma coisa que você tem que prestar atenção, porque você está sendo obrigado a fazer algo que realmente não vai te levar a lugar nenhum. A Venezuela foi um dos países que mais cresceu no ano de 2023. Vocês podem dar risada, mas se vocês forem pesquisar, não ficar pegando videozinho de pessoas que querem ganhar dinheiro com o YouTube e com o TikTok, vocês vão ver que é o país que mais cresceu no ano de 2023. Eles estão conseguindo produzir literalmente 90% daquilo que eles comem. Eu estava conversando com uma pessoa que mora lá essa semana, falou: Robert, o shopping lotado, o pessoal compra, as lojas, o supermercado cheio. Ele mandou foto, bonito, lugar bonito. Não é nada daquilo que a mídia corporativista, Main Street, da direita fascista, está tentando pintar. Essas pessoas que estão deteriorando a imagem, criando esses factórios, porque a gente sabe que o sionismo controla a mídia. E muitas das vezes já foram presos quase 1.700 pessoas. E a maioria dessas pessoas, aliás, uma boa parte, né, não são da Venezuela, são pessoas do Haiti, da Colômbia, pessoas que foram colocadas. Tem pessoas da Flórida, do Texas, que foram pagas para poder fazer esse tipo de coisa. O que eu quero mostrar para vocês, eu vou falar um pouco mais durante essa semana sobre a Venezuela e as coisas que a mídia tenta desconstruir. Ela não mostra o que está sendo construído literalmente. A maior reserva de petróleo está lá, ouro, gold, diamante e outros minerais, mas o fator mais importante não é só isso. O petróleo chega mais rápido, né? Em vez do Oriente Médio. Eu tenho documentos aí que a gente não pode publicar do assalto à mão armada, literalmente, do petróleo do Iraque, principalmente da Síria, em torno de 65 milhões de barris de petróleo por semana. E tudo isso ninguém mostra, as pessoas não mostram, porque se cria uma manta semântica mediante ao personagem que é colocado na mídia, para, através da sensibilidade contínua, ficar batendo na tecla o que um ditador está querendo fazer. E muitas das vezes você que pertence ao proletariado, nós somos da classe trabalhadora, enfim, nós que somos trabalhadores, a gente precisa deixar esse tipo de argumento de lado. Se você tiver a oportunidade de ir na Venezuela e ver com seus próprios olhos, porque se não fosse a Venezuela, não tinha eletricidade em Roraima. Se não fosse a Venezuela lá atrás, com os respiradores, muita gente tinha morrido no Brasil com Covid na época do Bolsonaro. A Venezuela dá um superávit primário para o Brasil de mais de 10 milhões de dólares. Então a gente precisa entender tudo isso, que mesmo com todas as dificuldades, o Maduro está lá com o povo lutando. Eles têm uma luta de classe, uma luta de base, coisa que não acontece no Brasil propriamente dito. Então eu gostaria de deixar bem claro para vocês que existe uma transição onde se criou uma cortina de fumaça para poder tirar o foco daquelas coisas que estão acontecendo, para que as coisas piores possam ser mantidas, literalmente, para que o processo da agenda e principalmente da centralidade do capitalismo, da questão hemogênica de liquidez, possa ser diluída. Ou seja, essa semana as bolsas, principalmente a bolsa aqui nos Estados Unidos, teve um prejuízo de trilhões de dólares. Nunca passou isso por mais de 20 anos. Então nós estamos vendo a aniquilação do capitalismo, mas tudo isso tem um propósito, tudo isso tem causa e efeito, tudo isso está acontecendo literalmente para que possa se jogar a culpa no que está acontecendo ao redor do mundo, para que o capitalismo, através das novas CDBCs, possa fluir e vir um colapso através do reset. Então, você que está do outro lado, não deixe de deixar se levar por contradições. Lá é um país onde o povo tem uma luta de base, uma luta de classe. Eu tenho vídeos aí que, se você olha, você chega até a se emocionar,
porque é um povo que está lutando. E tudo aquilo que é falado aí, que passa fome, que o povo não sei o quê, a maioria das pessoas que saíram da Venezuela foram por causa desse contexto da direita. A direita criou tudo isso. Essa Maria Corina, ela participou de praticamente 5 golpes de Estado. Uma mulher que fala assim, pode vir o império, o imperialismo, pode vir que nós vamos abrir as portas para você tomar. A troco de quê? São fascistas que entregam o seu próprio país. O Maduro é o único, ou seja, é o único país da América do Sul, o único presidente democrático na Venezuela que está dentro de uma trincheira, lutando contra o imperialismo. Se você for fazer uma análise profunda, isso não chega nem perto do nosso povo. Eu não estou fazendo uma crítica, gente. Essa é a realidade. Você vê o contexto do nosso posicionamento através da atenuação cívica. Que muitas das vezes a gente tem que parar para pensar, quando chega 7 de setembro, 15 de novembro, dia do trabalho, muita gente, a gente tem que respeitar. Vai para a praia, não tem uma luta de causa, passa desapercebido, o povo não tem interesse, particularmente, em nada. Então pense nisso. É difícil, mas é um país que mostra, se você for pesquisar, você vai ver o tanto que a Venezuela está subindo, conseguiu controlar a inflação, não é aquilo que está acontecendo com Javier Milei, o libertário na Argentina, que gera superávit. É fácil, é só você cortar os gastos, corta a aposentadoria, corta gastos, corta tudo e deixa o povo abaixo da linha da miséria, desemprego gigantesco, e você vai ter um superávit. Qualquer criança pode fazer um superávit. Não é metafísica, mas você pode gerar. Você está entendendo? Mas você tem que, para mostrar para a sociedade que você fez, você tem que sacrificar o seu gado. Um grande abraço, estamos de volta, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.